prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa. Determinou que lhe a desse e deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem que a levou à sua mãe. Então vieram seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foi e anunciaram a Jesus. Depois os discípulos fizeram o quê? Jesus, ouvindo isso, versículo 13, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo-o as multidões, vieram das cidades seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Espere, pois, a multidão, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Coloca a mão no seu coração. Pai, nós oramos nessa hora, a tua palavra lida será ministrada, que esta palavra que é uma semente, encontre o nosso coração, que agora é como uma boa terra, e que a boa semente, ao encontrar a boa terra, produza frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Que o Senhor nos ministre através da tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, Jesus estava ministrando a uma multidão. Aliás, era muito comum Jesus estar ministrando às multidões, porque onde quer que ele ia, as pessoas iam atrás. Algumas com o único objetivo de ouvir a palavra de Deus sendo ministrada com autoridade por alguém que é a própria palavra. E você vai ver a Bíblia dizer isso, que muitas vezes eles comentavam entre si: já viu como ele prega? Como quem tem autoridade? Ele é diferente dos outros religiosos, ele fala com muita convicção. Então existiam pessoas que iam com esse objetivo, de ouvir a palavra de Deus ministrada através de alguém que tem autoridade. Outros iam porque tinham algum problema, estavam passando por alguma enfermidade e sabiam que Jesus poderia curá-los, e eles iam atrás de Jesus, portanto, para buscar a sua cura. Outros, atormentados, deprimidos, angustiados ou até endemoniados, iam também ou eram levados por outras pessoas para serem libertos. Mas o fato é, por onde Jesus andava, uma grande multidão o seguia. E ali, nesse texto, ele está ministrando a multidão, quando ele recebe uma notícia que mexe com o seu coração. Os discípulos souberam que João Batista foi decapitado, teve a sua cabeça arrancada, e correram para contar a Jesus Cristo. E Jesus, quando recebe aquela notícia, a Bíblia diz que ele vai para um lugar deserto. Ele decide ir para um lugar onde ninguém o incomodasse. Talvez porque o sentimento que veio ao coração de Jesus naquele momento foi um sentimento de tristeza profunda, não somente porque João morreu. E abro um parêntese para dizer quem era João. João era filho de Isabel e Zacarias. João era parente de Jesus. Em algumas traduções vai dizer que Isabel era parenta de Maria. Nas traduções mais modernas vai dizer que Isabel, a mãe de João, era prima de Maria. Mas o fato é que João era um parente muito próximo de Jesus Cristo. E um detalhe importante: independente do grau de parentesco, Jesus sabia da importância de João para o seu ministério.
Porque nós já lemos na Bíblia que João foi aquele que foi enviado antes. Ele nasce 6 meses antes de Jesus, ele tem quase a mesma idade de Cristo. Mas ele veio com a missão de preparar o caminho para que Jesus pudesse chegar. Então João vem pregando arrependimento, João vem pregando sobre o batismo, por isso o nome dele é João Batista, porque ele começa a pregar sobre batismo de arrependimento, preparando o caminho de Jesus. Então, além de parente, um parente próximo, João era alguém que era muito importante na vida e no ministério de Jesus. E quando Jesus recebe a notícia da morte de João, não apenas da morte, mas da maneira cruel como ele é morto, certamente Jesus se entristece. E algum religioso pode pensar, não, mas é Jesus. Como ele se entristeceu? Deixa eu te lembrar. Você pulou essa página, mas eu vou lembrar. Jesus teve dor, Jesus teve fome, Jesus teve sede, é a Bíblia que diz. E, inclusive tem um versículo que eu acho que é o menor versículo da Bíblia. Sabe qual é o versículo? Jesus chorou. É só esse o versículo. Jesus chorou. Sabe quando foi? Quando Lázaro morre. A Bíblia diz, Jesus chorou. Bom, esse é um versículo bíblico. Se tiver de gravar um versículo na capacitação destino, não grave esse. Professores, não vale. Esse versículo não vale. Grava algum do Salmo 119. Mas vamos lá. Então, Jesus teve sentimentos e as mesmas reações humanas de qualquer ser humano, porque ele estava aqui como homem. Ele veio em carne. Aliás, quem não admite que Jesus veio em carne, tem problema. Alguém aqui não admite? Que a Bíblia diz que só os demônios não confessam que ele veio em carne. Ainda bem que ninguém levantou a mão. É assim, intercessores podem sentar. Então Jesus estava ali tomado por um sentimento de tristeza profunda, porque ele não somente perdeu um primo, um parente, mas ele ali perdeu alguém que foi muito importante para o cumprimento do seu propósito. E ele diz, eu vou para um lugar deserto. Está isso aí na sua Bíblia, versículo 15. Como é que está escrito? Perdão, versículo 13. Jesus, ouvindo isto, ouvindo esse relato da morte de João, retirou-se dali no... Aonde? Você está esperando botar lá, já está lá. Para um lugar à parte. Jesus, ao tomar conhecimento, se entristecer pela morte de João Batista, ele entra num barco a fim de ir para um lugar deserto. Mas quando ele chega neste local, ele se depara com uma multidão. E ele olha para aquela multidão e diz assim, versículo 14: desembarcando, viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Jesus vai para tentar encontrar ali um momento, talvez, para o seu luto, para o seu choro, para a sua tristeza. Mas quando ele chega nesse lugar que ele imaginava ser um lugar deserto, onde ele poderia, entre aspas, curtir aquele momento difícil de uma má notícia, ele se depara com uma multidão. E ao invés de ficar no barco remoendo os sentimentos, ao invés de ficar no barco remoendo a tristeza, ao invés de ficar no barco alimentando ali a angústia de ter perdido um parente e alguém que foi importante para o seu ministério, ele entende, há um propósito, há algo maior. Eu não posso ficar retido dentro desse barco, curtindo a minha tristeza. Eu preciso descer desse barco e alimentar esta multidão que está faminta, porque eles são como ovelhas que não têm pastor. Jesus está dizendo, olha, o seu propósito é maior do que os seus sentimentos, o teu propósito é maior do que as angústias que você enfrenta. O seu propósito tem que ser
é maior do que as suas lutas, do que as suas dores. Portanto, desça do barco e encare a realidade. Vá para cima e acredite que Deus é contigo. Jesus, quando se depara com a multidão, é isso que ele pensa: espera aí, eu sei que João morreu, já não há mais o que fazer, está morto, foi decapitado, passou o tempo de João, o propósito da vida dele foi cumprido, mas o meu ainda está por se cumprir. Eu vou descer do barco e vou cumprir o meu propósito. Aleluia. E nós precisamos, na nossa vida, abrir mão daquilo que nos prende aos nossos barcos, daquilo que nos prende dos lugares desertos, daquilo que nos prende a sentimentos que nos levam a nos afastar do propósito. É arrancar, remover a capa, como em muitos versículos nós vemos, olhar para Deus e dizer: há um propósito para ser cumprido, porque todos nós nascemos por um propósito e precisamos nos mover por ele. É preciso se mover pelo propósito. Quando a gente olha para as pessoas e a gente olha para alguém bem sucedido em alguma área da sua vida, geralmente vem aquele sentimento: mas é porque para ele foi tudo fácil, para ele foi tudo assim. Deus colaborou, Deus ajudou, é claro, sem Deus nada podemos fazer, mas nem tudo é fácil. A gente não conhece o processo que as pessoas enfrentam, a gente não conhece as lutas nem as dores que as pessoas passam. A gente olha para Davi, que foi o maior rei de todos os tempos da história de Israel, e eu queria ler com você 2 Samuel capítulo 5 versículo 10 e depois 2 Samuel capítulo 8 versículo 6. Segunda Samuel 5:10. Eu vim com a Bíblia hoje, eu já não consigo mais, eu até me esforço, mas não dá mais para ler lá. E está com a letra grande, hein? Obrigado, pastor Theo. Ele daqui disse assim: está com a letra grande. Obrigado. Eu vou, depois da campanha, depois das eleições, eu vou procurar um hospital. Se tiver algum aqui, pode me procurar depois do culto, tá bom? 5:10 diz assim, 2 Samuel 5:10: ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Capítulo 8, versículo 6. Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, e lhe pagavam tributo, e o Senhor dava vitórias a Davi, por onde quer que ele ia. Quando a gente lê esses versículos, a gente imagina logo que tudo foi fácil na vida desse homem. A gente imaginava, se Deus era com ele, ele não precisou enfrentar batalhas, ele não precisou enfrentar lutas, as coisas aconteceram como se num passe de mágica, não houve ali nenhum esforço, não houve a necessidade de perseverança, não houve a necessidade de busca, não houve a necessidade de às vezes tropeçar, se machucar, ter que se levantar de novo e recomeçar, mas houve tudo isso na vida de Davi. Davi, ele já tinha sido ungido rei, e ele começa dentro de casa a sofrer perseguição dos seus próprios irmãos. Você lembra que Davi derrotou um gigante chamado Golias? Essa talvez seja uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, porque desde criança que a gente ouve falar disso. Mas quando Davi vai ao encontro de Golias, ele não estava indo para lutar com o gigante, ele estava indo em obediência a seu pai, levar merenda, levar comida para os seus irmãos que eram soldados do exército de Saul. E ele era apenas um garoto, aproximadamente 17 anos, franzino, a Bíblia diz isso, ruivo e de boa aparência, nada que o qualificasse como um soldado combatente capaz de lutar contra Golias. E Davi, ao levar merenda, comida para seus irmãos,
E o seu pai disse: você vai levar essa merenda, mas você vai lhe trazer notícia. Procure saber como eles estão, procure saber se estão bem, procure saber como é que está a batalha. O pai preocupado com os filhos. E Davi vai com esta missão. Mas ao chegar no acampamento, Davi se identifica com um problema. O problema era: havia um gigante chamado Golias afrontando o exército de Israel, e não havia em Israel alguém que se prontificasse a lutar contra aquele gigante. E aquele menino, franzino, ruivo, de boa aparência, que era aos olhos humanos o improvável, não tinha currículo, não tinha nada que o qualificasse como um guerreiro capaz de derrotar aquele gigante. Aquele menininho se coloca à disposição de Deus e diz: quem é esse incircunciso para afrontar o exército dos Deus vivos? Em outras palavras, será que não tem homem aqui nesse exército suficiente para matar esse gigante, para derrotar esse gigante e para destruir os filisteus que estão nos afrontando? Porque Golias estava ali com um exército gigante cercando Israel durante dias e dias e dias, e soltando piadas, dizendo que o Deus de Israel não existia, que se existisse Deus em Israel, que se levantasse um homem com coragem para derrotá-lo, e ninguém no exército foi capaz de fazê-lo, até que surge um menininho improvável, mas cheio de Deus no coração, com a vontade enorme de cumprir o seu propósito, e ele se apresenta para lutar. Primeiro, seus irmãos zombam dele. O que é que você veio fazer aqui? Você veio aqui para contar para o nosso pai que nós estamos sendo envergonhados. Você veio aqui para ver o que está acontecendo e levar relatório para a nossa família e dizer que tem um gigante nos afrontando e que nós não fomos capazes de revidar a afronta. E Davi não foi para nada disso. Davi só foi para levar o lanchinho deles, procurar saber se eles estavam bem. Mas os irmãos, movidos por um sentimento ruim, começam a criticar Davi pelo fato de ele estar ali. E Davi diz: não, eu só vim aqui fazer o bem, eu só vim aqui ajudar vocês. Mas espera aí, tem um gigante afrontando? Eu vou lá, eu vou resolver isso. Era apenas um menino, era um improvável, mas eles eram o único que tinha coragem suficiente para se apresentar e dizer: eu vou, porque eu não vou em meu nome. Eu vou porque eu não vou com base nas minhas probabilidades. Eu vou porque eu não vou com base no meu currículo. Eu vou porque eu não vou com base nas minhas habilidades. Eu vou porque eu confio no Deus a quem eu sirvo. E é em nome dele que eu vou lutar contra esse gigante. Porque ele tem afrontado não é a mim, ele tem afrontado não é Israel, não é o exército de Deus, ele tem afrontado o próprio Deus. Porque quando alguém nos afronta, não está nos afrontando, está afrontando a Deus, porque nós temos Deus dentro de nós. Nós somos um povo escolhido e separado. É como você com seu filho. Se alguém afronta seu filho, afronta você. Se você é filho de Deus e alguém te afronta, afronta o próprio Deus. E Davi tinha esse entendimento, e ele se apresenta para lutar contra Golias. E aí vem o gigante, olha para ele e diz: espera aí, é isso que vai lutar contra mim? É esse menino com 5 pedrinhas? Quem é ele para achar que vai me derrubar? E começa a zombar de Davi. E Davi não se dá conta das zombarias. Davi não leva em conta aquilo que estava acontecendo naquele ambiente, os soldados filisteus possivelmente dando risada. Davi só leva em conta uma coisa: eu sirvo o Senhor dos exércitos, e Deus não permitirá que eu caia na mão deste gigante incircunciso. Ele vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ele em nome do Senhor dos exércitos. E você conhece toda a história. Davi derrota aquele gigante com uma pedrinha.
Mas para por aí? Não. Davi começa a ter visibilidade. Davi se torna alguém notório. De um menino anônimo, passa a ser alguém notável, porque derrotou o gigante que afrontava Israel. E Saul começa a delegar a Davi missões, e Davi se torna um grande guerreiro. Davi se torna o comandante do exército de Israel. Davi era alguém que, de tão destemido, foi o rei mais conquistador de Israel, e também o rei mais rico de Israel. A Bíblia diz que Salomão teve mais do que ele, mas é porque Davi abriu mão do que tinha para construir a casa do Senhor. Mas isso é uma outra questão. E o que Salomão recebe de herança do seu pai. Então, Davi era alguém que tinha posse, que tinha vitórias, que tinha coragem, mas que passou na sua vida por muitas afrontas. Quando ele começa a caminhar com Saul mais próximo, você sabe a história. Saul começa a persegui-lo, e Saul começa a tentar matar Davi. O seu maior aliado, ele começa a enxergar como seu principal adversário. Cuidado, não transforme seus aliados em adversários. Esse foi o erro de Davi. Quando ele, o erro de Saul, quando ele, ao invés de enxergar em Davi alguém com potencial para ajudá-lo, ele começa a se incomodar, porque Davi começa a ter êxito, Davi começa a ter vitórias, Davi começa a avançar, a progredir, porque Deus era com ele. Nós lemos ali agora. Tinha um coração fiel, bastava Saul deixar que ele cuidasse do exército inimigo e seguir o barco, porque Israel sempre teria vitória, porque o Senhor era com Davi. Mas Saul começa a perseguir Davi, exatamente por ele estar fazendo a vontade de Deus. Às vezes nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós estamos cumprindo o propósito para o qual Deus nos chama, e encontramos adversidades. As adversidades não indicam que você está no caminho errado. As adversidades às vezes são exatamente por você estar no caminho certo. As adversidades são exatamente às vezes porque você está fazendo a vontade de Deus. O que você não pode é desistir. O que você não pode é ficar dentro do barco. O que você não pode é deixar que a sua tristeza tome conta de você a ponto de você não cumprir o propósito de Deus, porque existe uma multidão te esperando e você precisa descer desse barco, e você precisa entender que o seu propósito tem que ser maior do que os seus sentimentos. O seu propósito tem que ser maior do que as angústias, do que as aflições, do que as lutas que você passa no seu dia a dia. O Salmo 132 vai dizer assim: muitas são as aflições dos justos. Quantas? Mas o Senhor o livra de todas. Querido, você pode passar por muitas aflições, mas saiba que para cada uma delas há um livramento. Para cada uma delas há uma provisão de Deus para que ela cesse. Resista firme, não se deixe abater, não se deixe levar. Talvez você seja como Davi, um improvável, mas Deus mostra o seu poder, trazendo probabilidade na vida daquele que seria desprezível, na vida daquele que não seria nada. Paulo vai dizer assim, porque Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Se você se encaixa, não está fora da curva não, viu? Está normal, tranquilo. Deus escolhe gente assim como você também. Fique em paz. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas desprezíveis e as que não são para reduzir a nada as que são. Sabia que isso é Bíblia? Sabia que isso está escrito? Sabia que Deus faz assim? E foi assim na vida de Davi.
E bata no peito e diga: é assim na minha vida. A improbabilidade humana não impede a ação de Deus em mim e através de mim. O que nós precisamos é entender qual é o propósito da nossa vida e nos dedicarmos a cumpri-lo, a fazer com que ele se estabeleça. E isso é que vai nos impulsionar, porque o propósito tem que ser maior do que os nossos sentimentos. O propósito tem que ser aquilo que nos faz nos levantar de manhã. Tem até uma música que diz assim: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. O propósito não te deixa prostrado, o propósito não te deixa abatido, o propósito não te deixa paralisado, o propósito faz com que você se movimente. Jesus tinha recebido uma péssima notícia da morte absurda, injusta e cruel que João Batista, seu primo, tinha sofrido. Alguém que tinha sido importante para ele, e ele estava no momento em que talvez ele precisasse se trancar no quarto, chorar um pouco, ficar sozinho, passar o luto. Mas quando ele enxerga uma multidão, ele diz: olha, há um propósito a ser cumprido, e eu não posso ficar aqui abatido, eu não posso ficar aqui entristecido, eu preciso descer desse barco e cuidar dessa multidão, porque ele sabia que ele foi enviado para cuidar das ovelhas perdidas de Israel. Glória! Há um propósito na sua vida estabelecido por Deus, e os sentimentos que vêm, esse sentimento de derrota, de fracasso, de impossibilidade, é para tentar lhe desviar do seu propósito. Pois não ligue para ele, não dê ouvidos para ele. Levante, sacuda a poeira, dê a volta por cima e vá em frente. Porque Deus quer usar são os improváveis mesmo. Porque os prováveis às vezes são arrogantes, os prováveis às vezes são cheios de si, e os improváveis sabem que eles só conseguem alguma coisa com o poder de Deus. Davi era franzino, Davi era um menino novo, Davi era alguém que não teria condição nem de segurar a espada de Golias. Você sabia disso? De tão pesada que era? Era um improvável. Talvez se ele tivesse compleição física, talvez se ele fosse um soldado adestrado, capaz, ele não fosse em nome de Jesus, ele não fosse em nome de Deus combater Golias e fosse derrotado. Mas pelo fato dele saber da sua limitação, pelo fato dele saber das suas fraquezas, pelo fato dele reconhecer as suas improbabilidades, esse fato levou Davi a entender que só tinha uma maneira dele ser vitorioso: se o Senhor dos exércitos fosse com ele. E eu pergunto a você: há Davis aqui? Há pessoas aqui que acreditam que só conseguem alguma coisa porque o Senhor dos exércitos é com você? Não é o seu currículo, não são as suas habilidades, não são as suas probabilidades, não é o seu QI, não é quem te indicou, não é o seu papinho. Quem faz isso por você é o seu Pai. É Ele que te levanta, é Ele que te ergue, é Ele que te dá vitória. E quando a gente olha para Davi rei e Davi conquistador, a gente não leva em conta o processo, as dificuldades, as lutas que ele teve que enfrentar. Porque a gente só olha o resultado. Já que minha mãe está aqui, daqui a pouco eu vou contar uma história. A gente só olha o resultado. A gente olha alguém no pódio, na Olimpíada, e diz assim: foi fácil. Ai, desse foi fácil. Vai ver quanto investimento, quantas noites sem dormir, vai ver quantas afrontas, vai ver quanta resistência enfrentou, vai ver quantas muralhas. Não é pular não, meu irmão, é derrubar. E às vezes derrubar soco, ficar com a mão toda ferida, porque tem que derrubar as muralhas. Quem tem um propósito não se abate com muralha, não. Quem tem propósito não se abate com adversidade, não. Quem tem propósito reconhece seu propósito. Não é ninguém quem tem, porque todos têm. Quem reconhece o seu propósito, quem quer viver pelo seu propósito, não se abate por muralha nem por dificuldade, não. E aqui era um homem que entendia qual era o seu propósito. E ele disse: olha, não vai ser um gigante, olha, não vai ser Saul tentando me matar,
Olha, não vai ser a dificuldade, os filisteus me cercando que vão me impedir de cumprir a vontade do meu Deus. Deus me chamou para ser rei e eu serei rei. Deus me chamou para conquistar e eu conquistarei. Tudo isso para a glória do nome dele, para que ele seja exaltado. Mas há levantes. Você lembra de um homem chamado Neemias? Tem até um livro na Bíblia, está lá. Eu estou falando para os novos, os antigos já sabem, já leram umas 10 vezes, já conhecem a história de cor salteado. Os líderes de célula sabem muito bem, mas tem gente que aqui que é nova, e eu vou lembrar você. Neemias era o copeiro do rei. Neemias estava servindo ao rei. Sabe qual era a função de Neemias? Morrer primeiro. O que é que Neemias fazia? Ele provava o vinho e a comida do rei. Se tivesse envenenado, quem morria era ele. Porque antigamente não tinha drone para explodir o palácio, aquele tiro certeiro que hoje tem. Então não tinha avião. Quando a tropa vinha a pé ou a cavalo, o rei identificava, e o que é que o rei fazia? Fugia. Então qual era a maneira que o inimigo conseguia para matar um rei? Infiltrando alguém na cozinha e colocando veneno na comida dele. E aí existia a figura do copeiro. E o copeiro servia para quê? Para morrer no lugar do rei. Esse era Neemias. Neemias era escravo. Ele tinha sido levado junto com Israel, cativo. E um determinado dia, a Bíblia vai dizer que Neemias foi visitado por um grupo de judeus. E ele pergunta: como está Jerusalém? E como vivem os que não vieram? Parêntese. Porque só eram levados depois da guerra para a nação vencedora os sadios, os jovens, os que não tinham problema motor, para serem guerreiros, outros para serem, como no caso de, você lembra de Daniel, ele foi porque era inteligente, porque falava várias línguas, porque era capaz de poder contribuir com aquela nação. Os demais, os mais idosos, ou os que tinham alguma debilidade, eles não eram levados, eles ficavam na nação destruída. E aí Neemias pergunta: como está Jerusalém? E o seu irmão diz: Jerusalém está em ruína. Os muros foram quebrados, destruídos e o templo incendiado. E ele pergunta: e as pessoas que lá estão? Neemias 1. Elas estão em grande aflição, estão passando por muita dificuldade e aperto. Não tem lavoura, não tem expectativa de futuro, perderam o sonho, não entendem mais qual é o propósito, estão largados. E Neemias fica angustiado depois dessa conversa. E Neemias se apresenta ao rei e se coloca como alguém disposto a deixar o palácio onde ele estava. Porque eu falei que ele morria na frente do rei, mas se ele não morresse também tinha uma vantagem. Qual era a vantagem? Ele comia a melhor comida, ele bebia a melhor bebida, porque era a comida do rei. Então ele estava ali meio que sossegado. Mas ele se apresenta depois dessa notícia ao rei, porque ele entende que havia um propósito que precisava ser estabelecido através da vida dele. E ele pede ao rei autorização para deixar o palácio, para deixar o conforto, para deixar a sua cama quentinha, a sua comida gostosinha, para ir a Jerusalém, que estava em ruína, destruída, para reerguer os muros da cidade. E ele sai com esse propósito. E a gente pensa logo: que propósito nobre, um propósito de Deus, de restaurar uma cidade separada por Deus, porque estamos falando de Jerusalém. Deus vai ser com ele, e de fato Deus foi com ele. Mas aí a gente pensa: foi tudo certo, foi tudo tranquilo. Ele chegou e encontrou portas abertas, ele chegou e encontrou as pessoas solícitas, ele chegou e não encontrou nenhuma resistência.
Ao contrário, meus queridos, Neemias encontrou muita resistência, muita dificuldade para cumprir o propósito para o qual Deus tinha chamado ele, mas ele teve a perseverança, a insistência que só os obstinados têm em cumprir a vontade de Deus. Ele disse: não vou me abater pelas adversidades, não vou me abater pela contrariedade, não vou me abater porque há inimigos, porque há opositores. Eu vou resistir a cada um de vocês, não darei ouvidos a vocês. Se puder botar Neemias 6,3, eu agradeço. Neemias 6,3. E 3 pessoas se levantam, pessoas de influência, pessoas que eram dentro de Jerusalém, dentro daquele ambiente, autoridades, e começam a desfazer de Neemias, inventar mentiras, inventar calúnias e criar problema. Mas você acha que Neemias se abateu? Você acha que Neemias desistiu? Você acha que Neemias fez birra, entrou no barco e disse: vou voltar para o palácio, vou voltar para a vida tranquila e sossegada que eu estava vivendo, comendo do bom e do melhor? Não! Neemias disse: há um propósito a ser cumprido, há uma vontade de Deus a ser estabelecida através da minha vida, portanto não há adversidade capaz de me impedir de prosseguir, não há adversidade capaz de me impedir de avançar. E Neemias vai dizer em uma das passagens, eu tenho que abrir, por favor me espere, já não dá mais. Eu fui até onde deu. Neemias, capítulo 6:3. O que é que está escrito aí na sua Bíblia? Já achei. Enviei-lhes mensageiros a dizer. Isso aqui, os 3 que afrontavam Neemias estavam convidando ele para bater um papo, mas era conversa pura, era uma armadilha, era uma cilada. Era para tirar Neemias do propósito, era para que Neemias se distraísse. Olha a resposta desse homem de Deus. Enviei-lhes mensageiros a dizer: nem vai, ele não perde tempo com besteira. Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Se descer porque ele está no lugar mais alto. Porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse fosse ter convosco. Versículo 4. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, porém eu lhes dei sempre a mesma resposta. Todas as vezes que a adversidade se levantou, todas as vezes que os inimigos se levantaram para abatê-lo, ele mandou a mesma resposta. Quero dizer a você nessa manhã: quando a adversidade bater na sua porta, não dê nem resposta a ela, envie mensageiros que levem a sua resposta, porque a adversidade nem merece que você perca tempo dando resposta, se você é alguém decidido a cumprir o propósito de Deus. E sabe alguma coisa? Deus não tinha propósito apenas na vida de Davi, Deus não tinha propósito apenas na vida de Daniel, Deus não tinha propósito apenas na vida de Neemias. Todos nós, todo ser humano que nasce, que existe, ele tem um propósito para cumprir, ele tem um objetivo, e o propósito é aquilo que dá sentido à nossa vida, o propósito é aquilo que nos faz não nos abatermos, o propósito é aquilo que torna o improvável alguém com probabilidade. Muita gente olha e diz assim: é fácil, vereador está aí agora disputando a campanha, pensa que é fácil, né? Ei, minha mãe, foi fácil, não foi? Filho de um carteiro e de uma professora, dependente químico, internado aos 19 anos, compulsoriamente. Foi fácil? Foi não. Mas naquele centro de recuperação eu conheci alguém, em 1992, que disse:
vou te tirar de trás das ovelhas e vou te colocar para reinar. Você não nasceu para sofrer, nem para dar sofrimento a seu pai e a sua mãe. No lugar da vergonha, vou te dar dupla honra. Eu não entendia o que era. Saí da minha decisão. Vou servir a Deus. Vou servir a Deus. Cheguei nessa igreja como um improvável, subindo as escadarias ali. Era um galpão, não era aquele prédio que está lá. O senhor lembra bem, a senhora também. A gente melava um pé de lama naquele barro maçapê, ou barro bom de pisar quando chovia. Eu subia as escadarias da igreja, um improvável, que não sabia se ia dar certo na vida, que não sabia se o plano de Deus ia ter condição de se cumprir, porque eu me achava um improvável. Tinha abandonado a escola, abandonado o sonho, abandonado expectativas, abandonado tudo, porque você sabe que quando a droga chega, ela leva tudo isso. E cheguei na igreja, conheci um rapaz chamado Miltinho. Isso aqui fica só entre a gente. A parte do Miltinho é só nossa. Cabelão, bonitão, novo. Ele com dois grandes amigos, Hamilton e Oscar. E me abraçaram, e me acolheram, e disseram: tem espaço para você aqui, congrega aqui com a gente. E aquele menino improvável começa a ter uma esperança de probabilidade. 30 anos se passam, e aquele menino improvável está aqui hoje falando com vocês. Foi fácil? Não. Foi um mar de rosa? Não. Muita dificuldade, muita muralha, mas a todas elas eu transpassei, porque eu criei naquele que me chamou. E o que você precisa para transpassar as muralhas que se colocam diante de você é crer naquele que te chamou. Porque se Deus foi capaz de chamar Davi, um menino ruivo e de boa aparência, e torná-lo o maior guerreiro da história de Israel, por uma única coisa: ele confiava no seu Deus. Ele também pode fazer isso com você. Basta você confiar no seu Deus. O menino que vi minha mãe me esperando todas as madrugadas na janela. Eu vou escrever esse livro, A Mulher da Janela. Com um texto na mão. Ela ficava as madrugadas esperando eu chegar. E quando eu chegava, com o braço todo furado, ela não me batia. Vi minha mãe várias vezes puxar o próprio cabelo, desesperada. Queria me bater, talvez não soubesse qual seria a minha reação, porque ela sabia que eu estava sob efeito de droga. E toda madrugada era assim. Essa mulher, com o texto na mão, pedindo a Deus para que seu filho voltasse para casa. Seu filho voltou para casa, mas não para a sua, para a casa do pai. Para a casa do pai. Talvez tenham mães aqui que passem pelo mesmo problema, que enfrentem a mesma aflição. Quero dizer a você: não desista, porque daqui a alguns anos é Ele aqui pregando o Evangelho, é Ele aqui falando de Jesus, porque os improváveis nas mãos de Deus são como o barro na mão do oleiro. Você não sabe no que vai se transformar, mas certamente alguma utilidade Deus vai dar.
das aflições, diante das dificuldades, resista firme, não abaixe a cabeça. Paulo vai dizer assim: